Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Nilson Carvalho, graças a Deus, esse dia maravilhoso, domingão, onde eu estou aqui em cima do monte mais uma vez para orar, falar com Deus na consagração, para que Deus venha operar na nossa igreja pentecostal Aliança com Deus e também enviar as almas para o Senhor salvar, operar, curar, libertar, ali no Ministério da Aliança com Deus. Quero, antes de ler a palavra, dizer aos meus queridos irmãos que têm comentado nos comentários aqui do canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, que vocês que têm pedido oração, irmão, estou aqui no monte, estou orando por vocês, tá? Às vezes aquela oração que eu gravo aqui em áudio, às vezes, ou até em vídeo, e posto aí, eu não cito o nome de vocês, mas eu estou orando aqui, viu, irmãos? Porque lá é uma oração em que eu estou orando de modo geral para todas as pessoas que estiverem ouvindo a oração, ou até mesmo orando comigo aí no áudio ou no vídeo de oração, tá bom? Mas eu estou aqui no monte Deus é fiel testemunha que eu estou apresentando a todos vocês, tá bom? Mas vamos ler a palavra de Deus para nós já começar a pregação deste dia de hoje. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, é onde nós iremos ler a mensagem do Senhor nesta manhã gloriosa. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus assim, ó. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Que maravilha, né? Vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso, eterno Pai. Nesta manhã, Jesus, acabei de ler a tua palavra, a tua mensagem. Deus, venha falar conosco, vem colocar as tuas palavras na minha boca, para que seja expressada, meu Pai, e que esta palavra venha falar no coração dos meus queridos irmãos, dos inscritos e dos não inscritos aqui no canal da Igreja Aliança com Deus, o qual irá ver, Senhor, esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amadas irmãs, nós vemos aqui algo muito maravilhoso acontecendo com certo homem que não pertencia ao povo de Deus, que a Bíblia chama de Cornélio. A Bíblia diz que este Cornélio, ele morava em Cesareia, e ele era da corte chamada da Italiana. E o Senhor diz que Cornélio era um homem piedoso, amoroso, digamos assim, que fazia esmola àqueles que o pedia, ajudava os necessitados e orava a Deus e jejuava. Era um homem que tinha os seus dias de consagração a Deus, era um homem que tinha os seus dias de oração, era um homem que tinha os seus tempos, do seu tempo ele tirava um tempo para Deus. E a Bíblia revela, meus queridos irmãos, que um certo dia o anjo do Senhor apresentou a ele
E disse Cornélio, ele olhou, fixou seus olhos naquele anjo, atemorizado, e disse, o que queres, Senhor? E o Senhor disse, olha, a sua oração, a sua esmola, o seu jejum tem subido até Deus. E eis que o Senhor manda lhe dizer, para que vai até Jope, procura por Pedro, que está hospedado na casa de Simão, à beira do mar, e chama ele até aqui. Eis que ele irá te dizer tudo o que deves fazer, isto é, para servir ao Senhor, né? Então, Cornélio, sem dúvida, imediatamente já chamou ali 2 dos teus servos e um soldado que diz que é piedoso, era piedoso o soldado, e mandou que fosse até Jope procurar por Pedro. A Bíblia mostra, irmãos, que quando aqueles 2 homens chegaram lá, Deus já tinha tido um encontro com Pedro. Pedro estava ali em oração e teve fome, então ele foi preparar algo para comer, quando Deus lhe deu uma visão. Na visão ele via descer do céu um lençol, aquele lençol que descia do céu, com as suas 4 pontas atadas, e dentro daquele lençol todo tipo de animais, puros e impuros, ou seja, que podia e que não podia comer. E Deus falou com Pedro, Pedro, mata e come. Pedro na mesma hora recusou, disse, jamais, Senhor, como eu irei comer uma coisa imunda dessa? Eu nunca comi coisa imunda assim. E o Senhor disse para Pedro, Pedro, não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Essa visão aconteceu por mais umas 3 vezes a Pedro. Tudo bem, enquanto estava Pedro ali preparando algo para comer e considerando aquela visão, lá em cima no pátio orando a Deus, de repente o Espírito de Deus fala para Pedro assim, Pedro, desce porque tem 2 homens lá fora procurando por você. Veja bem como Deus trabalha nas revelações e nas visões. Totalmente diferente de revelação e de visão, que muitas igrejas, muitos crentes que se dizem ser servo de Deus, vivem trabalhando. Eu estava em uma convenção, em uma reunião da convenção, aliás, irmãos, eu estava vendo um vídeo de um pastor. Esse pastor, ele era presidente de uma igreja, e ele estava em uma outra igreja, que foi ajudar uma outra igreja que é ligada à igreja dele. E ele disse que está ali quando, de repente, uma irmã estava pregando lá, que os irmãos chamaram, e aquela irmã ali pregando, ela diz, entre os obreiros, tinha uns obreiros lá atrás, ela vira para os obreiros e diz, há um pastor desse aqui que está em pecado. Olha bem que ela falou, há um pastor. É um tipo, compara assim, de julgamento. E a palavra de Deus mostra que aquele pastor presidente levantou, pegou o microfone e disse, irmã, quem é que está em pecado? Porque ele disse que tinha 30 pastores ali. Aí você vai ficar um pensando assim, ó, quem é que tem pecado? Será que é o pastor fulano, que é o Betano? Então, quem é que está em pecado? Ela disse, não, o senhor me disse quem é, ele não me apontou. Ele falou sim, então não foi Deus. Porque quando Deus fala, ele mostra. Quando Deus revela, ele mostra. Ele dá até o endereço. Então foi cortado ali. Então hoje nós vemos dentro das igrejas hoje, irmãos, esse tipo de meninice, esse tipo de brincadeira, esse tipo de, vamos dizer assim, de cachorrada. Isso não agrada a Deus. Isso precisa ser corrigido. O Espírito de Deus, quando fala, é igual você viu aí, falou com Cornélio, vai. E Pedro está na casa do centurião, do Simão. Ele está na beira do mar. Contou tudo. Quando os homens chegou lá, Deus já falou para Pedro, ó, desce porque tem 2 homens te esperando lá embaixo. Deus faz tudo claramente. Vemos na conversão de Saulo, Deus fala para Ananias, Ananias,
vai até a rua chamada direita, procura por um homem que se chama Saulo, eis que ele está orando. Deus fala tudo certinho, irmão. Deus não deixa nada em dúvida. Tudo bem, Pedro foi, irmãos, chegou lá, encontrou os homens, conversou com os homens. O João falou: Cornélio, homem piedoso, tal, fazedor de esmola. Deus falou que tem visto esmola dele, tem subido diante de Deus. E Deus mandou que ele mandasse nós até você, para você for lá conversar com ele. Pedro então chamou os homens para dentro ali, preparou os irmãos, chamou ali com ele alguns irmãos da igreja e foi até a casa de Cornélio. Quando Pedro chegou ali, que Cornélio passou para ele o que Deus tinha falado, então Pedro começou a pregar. Pedro abriu a Bíblia Sagrada e começou a pregar e a falar da morte de Cristo, da ressurreição, que Cristo começou pela Galileia ali, aí veio para Jerusalém e tal, e que ele foi condenado, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro falando ali na ousadia do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que o Espírito Santo de repente cai sobre os irmãos. E quando o Espírito Santo cai sobre os irmãos são batizados no Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas conforme o Espírito de Deus permitia. E até os irmãos que foram com Pedro também, ali começaram a falar e foram cheios do Espírito Santo e foram batizados, aqueles irmãos aí na casa de Cornélio, pelo Espírito Santo. Pedro olha assim e diz: como podemos impedir que as águas sejam sobre os irmãos? Ou que seja, como podemos impedir os irmãos ser batizados nas águas? E naquele mesmo momento, aqueles irmãos foram batizados nas águas, juntamente, meus queridos irmãos, ali com a igreja que estava ali. Isto é manifestação do Espírito Santo. Quando uma igreja verdadeira prega um verdadeiro evangelho de Jesus. Aqui está chovendo, viu, irmãos? Estou no tempo aqui, está chovendo, mas vamos ver até onde eu vou poder ficar aqui com os irmãos. Quando uma igreja verdadeira prega o verdadeiro evangelho de Jesus, estes sinais acontecem. A manifestação do Espírito Santo acontece na igreja. Não existe enganação. O Espírito Santo não deixa confusão, não deixa engano. Vemos que Paulo, na carta aos Coríntios, ele manda que nós venhamos buscar o discernimento de Espírito exatamente porque Paulo sabia, meus irmãos, que no meio da igreja do Senhor sempre surge aqueles enganadores ou aqueles obreiros de Satanás que aparecem pregando uma verdade, que aparecem, irmãos, pregando uma verdade, uma palavra, um evangelho, que não é o verdadeiro evangelho de Jesus, que não é o verdadeiro evangelho do Senhor, e fica trabalhando com enganação no meio, meus irmãos, da igreja do Senhor, trazendo escândalos à igreja do Senhor, trazendo pecados, fazendo confusão no meio dos irmãos, fazendo com que os irmãos venham até mesmo duvidar da existência, dos dons e do poder de Deus. Vemos, meus queridos irmãos, que uma igreja primitiva, uma igreja do Senhor primitiva, os dons do Espírito Santo é manifesto a elas. Naquele instante ali na casa de Cornélio ali, os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Pedro maravilhou em ver, meus irmãos, ali a manifestação do Espírito Santo no meio dos irmãos. Eu quero dizer para os irmãos o quê? Eu quero dizer para os irmãos que quando o Espírito de Deus ele manifesta numa igreja, ele manifesta no irmão, não há engano, irmãos. Não há enganação. O Espírito de Deus não deixa ninguém enganado. O Espírito de Deus não é de confusão, irmão. Deus não é Deus de confusão. Deus fez uma grande obra ali na casa de Cornélio. Deus fez grandes obras ali. Aqueles irmãos ali aceitaram Jesus. Aqueles irmãos receberam o Espírito Santo. Aqueles irmãos foram batizados no Espírito Santo. E Pedro ali chegou a ver e chegou a expressar: verdadeiramente eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Pedro era aquele homem que ele cria que
a salvação era só para os judeus. Pedro era aquele homem que ele cria que nós gentios não tínhamos direito de salvação. Mas Deus, através desta mensagem, desse fato acontecido com Pedro, Deus vem mostrar para Pedro que a salvação também era para os gentios. Que Cristo Jesus morreu na cruz também para salvar nós, os gentios. Então, meus irmãos, dali Deus começa a trabalhar na vida de Pedro e mostrar a Pedro que as coisas não é como Pedro pensava, como Pedro achava que deveria ser. Que a salvação era só para eles, os judeus, e que o gentio estava desclassificado. Não. Cristo tinha que morrer dentro de Jerusalém para que a salvação fosse somente para os judeus. Mas Cristo morreu, acabou morrendo fora de Jerusalém, uma profecia e uma palavra profetizada pelo profeta a respeito da morte de Jesus fora de Jerusalém, para que o gentio pudesse alcançar também a salvação. Se nós for ler na Bíblia Sagrada, desde quando o povo de Deus saiu do Egito, nós vamos ver que existia estrangeiro no meio do povo de Deus, ou que seja, no meio dos israelitas, a ponto de que Deus falou assim para Moisés: Moisés, se os estrangeiros quiserem ficar no meio do meu povo Israel, pode. Só que para eles participarem da bênção, para eles terem direito na bênção, eles têm que obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, igualmente ao meu povo. Aí aconteceu o que, meus queridos irmãos? Deus exigiu também que eles fossem circuncidados. Porque todos aqueles que não fossem circuncidados não poderiam fazer parte do povo de Deus. E aí então aconteceu que aqueles estrangeiros que estavam no meio do povo de Deus, que queria fazer parte do povo de Deus, se circuncidaram, os homens, para continuar fazendo parte do povo de Deus, assim ter os mesmos direitos que o povo de Deus tinha. Irmãos, que maravilha! Desde lá do princípio nós vemos a preocupação de Deus para com a humanidade. Desde lá do princípio nós vemos, meus irmãos, o cuidado de Deus para com o homem e para com nós gentios. Nós estávamos sem ter direito, mas de lá de trás Deus abriu uma oportunidade para nós os gentios. Oportunidade essa, irmãos, que Deus abriu, dando para nós o direito de pertencer ao povo dele. Quando os estrangeiros ali, que eram os gentios, que não pertenciam a Israel, Deus permitiu que eles viessem fazer parte do povo dele, e para fazer parte tinha que fazer a circuncisão, tinha que circuncidar os homens. Então, quando os homens ali aceitaram ser circuncidado para fazer parte do povo de Deus, foi uma oportunidade que eles tiveram. Nós estávamos desligados do reino dos céus, nós estávamos desligados do direito de salvação. Cristo morreu fora de Jerusalém para nos colocar, para nos dar esse direito de também pertencer ao povo de Deus, de também ter o direito da salvação. Quando ele morreu fora de Jerusalém, foi nos dada esta oportunidade, porque se tivesse morrido dentro de Jerusalém, nós tínhamos perdido esta oportunidade. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Ele nos deu esse direito, ele nos deu essa oportunidade. Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ali nós recebemos o direito de ser chamado filho de Deus. Como João diz, nós éramos jambuzeiros bravos, não dávamos frutos, não tínhamos valores,
Mas esse jabuzeiro, ele foi enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo. Esse jabuzeiro foi enxertado nesta oliveira, que é Cristo. E a enxertação aconteceu ali na cruz do Calvário. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, dá glória a Deus, exalte ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Deus te deu a oportunidade de fazer parte do povo dele. Deus te deu a oportunidade de pertencer a este povo maravilhoso do Senhor, que um dia vai morar com Cristo no céu. Aleluias! Que maravilha! Esta é uma mensagem de Deus para você. Pedro agora chegou verdadeiramente ao conhecimento de que verdadeiramente Deus não fazia acepção de pessoa. O ser humano às vezes faz acepção de pessoa, julga pela aparência, condena, mas Deus não, meu irmão. Deus te ama como você é. Deus me ama como eu sou. E Ele está com as mãos estendidas sobre você para poder te dar o direito de salvação. Mas para isso você precisa o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Pastor, eu sou crente, mas eu desviei do Evangelho, eu queria reconciliar. Você vai poder reconciliar hoje, nesta manhã aqui. Hoje, nesta manhã, Deus vai te dar o direito de reconciliar aqui, meus irmãos. Você que não é crente, essa mensagem, Deus está falando com você. Você vai ter o direito hoje de aceitar Jesus como seu Salvador. Saiba que Deus não faz acepção de pessoa. Mas Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. Ele está batendo na porta do seu coração e agora, através desta mensagem, Ele quer que você, meu querido irmão, católico, espírita, desviado do Evangelho, ouça a voz dele dizendo. Ele diz ali, no capítulo 3 de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido? Ouça a voz do Espírito Santo através desta mensagem. A voz do Espírito Santo através dessa pregação, meu irmão. Te chamando para o arrependimento nesta manhã. Te chamando para entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Mas pastor, eu já pequei tanto, eu fiz tanto. Não importa o que você fez. O sangue de Jesus Cristo tem poder suficiente para te perdoar. Paulo, ensinando em uma das suas cartas, ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para que o perdoasse e desse o direito de salvação. Amém? Então, você que não é crente, você que ainda não aceitou Jesus, você que não é servo de Jesus, você que ainda não tem direito de salvação, você que ainda não entrou por este caminho, aceite Jesus neste momento. Aceite Jesus nesta hora. Levanta a sua mão para o céu. Vamos fazer oração de confissão agora. Amado irmão desviado do Evangelho, desviado do Evangelho, também você vai levantar a sua mão e vai fazer a oração de confissão comigo. Em nome de Jesus, tá bom? Levanta a sua mão, aonde você está, não importa onde você está, o meu Deus, Ele está aqui e Ele está aí ao mesmo tempo. Ele é Deus de perto e de longe, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Fale comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. Você desviado, fala: Senhor Jesus, eu reconcilio com o Senhor nesta hora. Todos, fala comigo: perdoa os meus pecados e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela para aquele grande dia, o dia da redenção, o dia da salvação, o dia do chamado, eu posso estar com o meu nome escrito ali no livro da vida e ser um dos herdeiros, ser um dos salvos que ali estará presente.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu prometo, a partir de agora, ser um crente fiel ao Senhor. E estarei obedecendo a sã doutrina do Senhor. Senhor Jesus, eu me comprometo em ser fiel ao Senhor até a morte. Amém? Um minuto de oração. Grande Deus, maravilhoso Pai, toma em tuas mãos, Senhor, esse irmão, essa irmã, este irmão desviado do Evangelho que está reconciliando, esse irmão que está te aceitando, esse irmão católico, espírita que está te aceitando. Perdoa o pecado deles, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, sela com teu sangue. Jesus, segura eles em tuas mãos, dá graça, dá força para eles. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a partir de agora vocês são crentes em Jesus. E você procura, meu irmão, congregar numa igreja de doutrina, como a Igreja Deus Amor. Está mudada, a Igreja Deus Amor está mudando, mas eu acho que ainda posso indicar ela ainda. Uma igreja como Chama Divina, igreja Chama Divina, igreja pentecostal, igreja evangélica pentecostal Chama Divina. E temos a igreja Pentecostal Aliança com Deus. A minha preferência é que vocês congreguem na igreja Pentecostal Aliança com Deus. Mas como eu sei que aí na sua cidade, no seu setor, no seu estado não tem esta igreja, eu indico a Deus e Amor, a Chama Divina, para você procurar e ver se acha e congregue aí. Se não achar, você pode fazer da sua casa um ponto de pregação da igreja Pentecostal Aliança com Deus. Viu? Como? A gente precisa de um obreiro, de preferência que seja um obreiro que conhece os ritmos da igreja Deus e Amor, os trabalhos, o culto ali, a abertura de culto, primeira parte do culto como que é. E assim coloque o ponto de pregação na sua casa, aí na sua área da sua casa. E colocando esse ponto de pregação ali, façamos o culto uma vez ou duas vezes por semana. E quando tiver 18 pessoas frequentes ou 20, aí procura um jeito de arrumar um salão, alugar que seja, e colocar aí a igreja Pentecostal Aliança com Deus, na tua cidade, no seu estado, no seu setor. É o meu desejo que esta igreja chegue em toda a parte do Brasil, não somente no Brasil, mas também em outros países. Pastor Nilson de Carvalho, agradeço a todos vocês que ouviram esta mensagem. Você que aceitou Jesus, se não tiver onde você congregar, irmãos, me siga aqui no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, que eu estarei dando informação para vocês, estarei orando por vocês, estarei dando ensinamento da palavra também, tá bom? Assim como eu estou gravando aqui esse vídeo e venho postar aqui no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, eu estarei fazendo também, se for preciso, vídeo de ensinamentos para vocês, tá bom? Até o canal atingir ali um total de 1000 pessoas inscritas, para que seja liberado para nós a live, onde a gente vai poder trabalhar ao vivo com meus queridos irmãos, tá bom? A oração da fé. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, Jesus, por este momento, por esta live, por esta mensagem maravilhosa que o Senhor deu, e recebo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esses irmãos que te aceitaram como Salvador da tua alma, e que também, Senhor Jesus, esse irmão que reconciliou com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, qualquer coisa, fale aí nos comentários aí, ou então entre em contato pelo telefone, o WhatsApp da igreja, que é o 62 998 67 0156. Aqui embaixo na descrição vai estar um telefone da igreja. Você pode pegar ele aí e entrar em contato, ele só funciona no WhatsApp, tá bom? E mandar sua mensagem aí, a sua dúvida, a pergunta que você quiser. Eu estarei, nós, a equipe da diretoria da Igreja Aliança com Deus, estará te atendendo com o maior carinho, e eu estarei respondendo vocês da melhor forma possível, tá bom? Deus abençoe. Pastor Nilson de Carvalho aqui, despedido de vocês. Ore por mim, irmãos, vocês que são servos de Deus agora, e eu estarei orando por você. Ora pelo Ministério Aliança com Deus,
para Deus salvar as almas, para Deus enviar as almas, para Deus abrir as portas da evangelização em todos os estados e países do mundo, tá bom? Paz do Senhor, Deus abençoe. Eu estou aqui, tem um cômodozinho aqui, irmãos, e eu vim aqui para dentro aqui fazer essa transmissão, porque está chovendo lá fora, e aí ia ser impedida a live, mas Deus preparou isso aqui, tá bom? Fica na paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus.